Recurso ordinário, Rita Sumaríssimo, 322-2021-23, recorrentes recorridos, Revendedora de Gás do Brasil Limitada, Maria Helena da Silva Santos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Rembrandt Fora, pela Revendedora de Gás do Brasil, recorrente e recorrido. Rito Sumaríssimo, todos os processos foram analisados pelo eminente procurador? Sim, excelência. Doutor Rembrandt, aqui há uma preliminar de não conhecimento do recurso adesivo do reclamante por ofensa ao princípio da dialeticidade, que eu estou rejeitando, e quanto ao recurso da reclamada, vou adiantar aqui o voto. Tem um recurso adesivo do reclamante também. Quanto ao recurso adesivo do reclamante, eu estou negando o provimento, Vossa Excelência não precisa se preocupar. Mas, com relação ao recurso da reclamada, não é favorável, eu vou conceder a palavra a Vossa Excelência pelo prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem saúdo todos os integrantes deste órgão julgador, saudar o ilustre representante do Ministério Público, saudar o desembargador Ubiratã, ilustres serventuários, colegas advogados. Quero registrar minha alegria, inicialmente, de poder retornar presencialmente a esta egrégia corte. É a minha primeira oportunidade presencial depois da pandemia, sem máscara. Isso é um momento de muita alegria para mim como advogado, de poder voltar à tribuna, porque, doutor Ubiratã, a tribuna é um ambiente sagrado da advocacia. Virtual ou presencial sempre é um momento de muita responsabilidade para os advogados. Inclusive, doutor Rembrandt, nós não estamos nem exigindo o uso da beca, já para evitar essa troca. Entendi. Tanto é que não está aqui disponível. É uma concessão. Isso. E eu agradeço a Vossa Excelência a gentileza. Então, fica aqui o meu registro, mais uma vez, da minha alegria e da disponibilidade da palavra do uso aqui presencialmente. Doutor de Assis, doutor Ubiratã, ilustres julgadores, eu não vou me demorar, eu sei porque a pauta é longa. O presente recurso da parte reclamada, da empresa Revendedora de Gás do Brasil, é uma empresa pequena, de Lagoa Seca, doutor Ubiratã, uma empresa de vender gás de cozinha. Pequenininha, na cidade de Lagoa Seca. Lagoa Seca. São dois pleitos de Campina. Do lado de Campina, da minha saudosa Campina Grande. São dois pleitos em específico que discutem esses autos, enfim, de que trata esse processo. E estes são os objetos, respectivamente, do nosso recurso ordinário. O primeiro é a estabilidade em decorrência da demissão da reclamante pelo fato de que ela estava grávida. É incontroverso, ela estava grávida no ato da demissão. Isso não há discussão nos autos. O que chama a atenção é esse caso de forma bem objetiva, e aí a defesa entende, de primeiro grau, que foi conduzida por uma colega de Campina Grande, nós somos habilitados recentemente para o grau de recurso, a defesa entende também em grau de recurso que há um distingue-se a se fazer do entendimento subulado TST. Sensível e sutil, mas há um apontamento. É verdade que o entendimento reiterado TST, inclusive simulado, diz que cabe a estabilidade e o direito à correspondente indenização, sendo o caso, mesmo que a empresa não saiba da condição de gravidez da reclamante. Nessa circunstância em específico, ou não tenha sido devidamente, mas nessa circunstância em específico, me parece que há um detalhe que é de se chamar a atenção desta egrégia curta. É o fato de que, me parece, e aí me permitam colocar dessa forma no exercício amplo da defesa, mas me parece que propositadamente essa condição foi omitida pela reclamante no ato demissional. Porque quando ela foi demitida, doutor de Assis, ela não comunicou esse fato. A empresa teve o cuidado de mandar fazer um exame demissional e ela não disse isso ao médico. Então a empresa efetivamente não sabia, não é por nada, porque ela realmente não disse isso à empresa. Porque se tivesse dito, a empresa teria tido o cuidado de não proceder com a demissão de uma funcionária nessa condição. Isso é um direito muito claro e muito basilar, que independe muitas vezes de qualquer consulta a qualquer advogado. Os empresários já sabem dessa condição, da impossibilidade de demitir uma funcionária grávida, porque tem que pagar a conta depois, me permita colocar de maneira bem simples. Mas nessa situação em específico, o que me parece, e aí compulsão dos autos foi essa a impressão que tive, foi que a reclamante, hora recorrida, ela propositadamente omitiu essa informação.
E no depoimento pessoal dela, no termo de audiência que consta nos autos, ela disse, Vossa Excelência me permite, o que pertine para essa fundamentação. Ela disse, aspas, que não disse para o médico que estava grávida, porque este nada perguntou. Que quando fez o exame demissional já estava com quase 2 meses de gravidez. E quando assinou a rescisão, já ia completar 3 meses, pois assinou no dia 31/1/2020. Que no ato da rescisão, e aqui é importante, que no ato da rescisão não comunicou a gravidez, que apenas mandaram a depoente assinar os papéis e pronto. Me parece que ela deliberadamente, e essa é a informação que eu consigo extrair do depoimento dela, por óbvio, sabia da condição e omitiu essa informação da empresa por uma razão que, sinceramente, a empresa não sabe qual. Então, por essas razões, focado, inclusive, em alguns precedentes, inclusive do TRT de Pernambuco, que faz esse distingue, doutor Biratã, exatamente na condição e na perspectiva, quando há uma lesão ao princípio da boa-fé objetiva, do 422 do Código Civil, na oportunidade em que, propositadamente, a reclamante omite essa informação, e me parece, pelo que consta dos autos, essa foi a interpretação que tive, data máxima veio entendimento contrário, me parece que propositadamente objetivando galgar a indenização de uma vez só, quando da propositura da reclamação trabalhista. Então, neste particular, de uma forma muito sutil, a defesa entende da empresa pelo provimento do recurso. No que tange ao adicional de periculosidade, perdão, é o seguinte, a reclamante, hora recorrida, era um auxiliar do escritório, auxiliar administrativo. 4 pessoas lá, né? Isso, exatamente. Trabalhavam as 4, Vossa Excelência, como sempre, um conhecedor profundo de todos os autos, com esta riqueza de detalhes que lhe é propícia. Então, nesse caso, a reclamante, hora recorrida, trabalhava como auxiliar de escritório, dentro de uma revendedora pequena de gás na cidade de Lagoa Seca. A questão é, porque ela trabalhava como auxiliar administrativo no escritório, ela teria direito ao adicional de periculosidade ante a atividade empresarial exercida pela parte hora recorrente. Como eu disse, uma revendedora de gás de cozinha, de uma forma bem clara e objetiva. Tem um monte de nome técnico para isso, mas nada mais é do que uma revendedora de gás de cozinha. Lá, a distância prevista na norma, inclusive nós fizemos um laudo com o engenheiro do trabalho, ante a classe que esta empresa se enquadra por ser pequena, pelo quantitativo de botijões de gás que são comercializados, ela se enquadra tecnicamente na classe 1. Isso é importante, essa informação técnica consta no laudo que foi produzido pela empresa. Há uma delimitação de que a distância entre o escritório que a reclamante trabalhava e o local onde eram armazenados esses botijões de gás de cozinha era uma distância suficiente, inclusive porque era um quarto, uma espécie de uma sala, com porta, devidamente fechado e coberto e ar-condicionado, é uma distância suficiente para afastar a incidência do adicional de periculosidade. Eu não estou aqui falando que a reclamante seria uma pessoa que mexe com o botijão propriamente dito, doutor de Assis. Não, não é o caso. Ela é um auxiliar administrativo, inclusive ficou esclarecido no depoimento dela que a função dela era mexer em computador, tirar nota fiscal, etc., controlar pedido, entrada e saída. Então, ela não transitava pela área dos botijões, até porque o acesso para o local de trabalho dela já fazia com que ela tivesse a disponibilidade de entrar diretamente à sala de trabalho. Essa sala era devidamente fechada, com muro, com telhado, com porta e com uma distância de mais de 3 metros. É isso que fundamenta o laudo. O perito, nomeado pelo juízo, é verdade, deu um laudo contrário à pretensão da empresa. Contudo, data máxima vem, o perito não observou com essa riqueza e com essa sutileza o tamanho e a especificidade da classe em que a empresa recorrente se enquadra. E isto é muito importante para delimitar o espaçamento existente previsto na norma, que era mais de 3 metros, data máxima venha, entre os locais que os botijão eram simplesmente armazenados. E aqui um detalhe, aqui não há encher, vazamento, a gente não está falando de empresa que procede com esse tipo de atividade empresarial. É apenas, então, somente o armazenamento e a comercialização desses botijões de gás de cozinha que são utilizados comumente nas casas, enfim, das famílias da cidade de Lagoa Seca. Então, por essas razões, fulcrado na premissa técnica deste laudo produzido pelo engenheiro de trabalho, a empresa requer, respeitosamente, o provimento do nosso recurso para afastar
a condenação no que diz respeito ao adicional de periculosidade, assim como disse no início, afastar também a condenação decorrente do período estabilitário que foi reconhecido na sentença. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e pela gentileza de todos. Também agradecemos, doutor Rembrandt, sempre bem-vindo aqui à nossa turma. Recurso da reclamada, porque o da reclamante, como eu disse, é adesivo. Questão da gestante, garantia provisória do emprego. A estabilidade da gestante visa proteger não apenas a empregada, mas garantir o direito do nascituro a um desenvolvimento saudável, uma vez que a manutenção do vínculo de emprego é garantia de condição mínima, de condições mínimas quanto ao sustento e ao bem-estar de ambos. Conforme jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal e do COLEN-TST, para se verificar a garantia da empregada gestante, é necessário apenas que, ao tempo da dispensa, já tenha ocorrido a concepção, independentemente da ciência do empregador ou mesmo da própria beneficiária, em vista da responsabilidade objetiva. Uma vez grávida, a trabalhadora adquire, sem maiores formalidades, o direito à permanência no emprego, por força do artigo 10, inciso 2º, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. No presente caso, constata-se que a reclamante, em 19/12/2019, foi cientificada de sua dispensa, cumprindo aviso prévio até 30/1/2020. A ultrassonografia da reclamante, juntada com a petição inicial sob ID número tal, foi realizada em 2/1/2020 e comprova que a trabalhadora estava grávida há cerca de 8 semanas, ou seja, antes de sua despedida, circunstância que já se revela suficiente a amparar o reconhecimento da garantia provisória do emprego e do consequente deferimento da indenização substitutiva. Com efeito, em conformidade com a jurisprudência já consolidada, mesmo que o empregador não tenha conhecimento do estado de gravidez, a trabalhadora gestante preserva o direito à garantia no emprego, pois a lei, como já ressaltado anteriormente, visa a proteção do nascituro. Esses termos é irrelevante em face da posição majoritária da jurisprudência, a discussão sobre a ciência do empregador, visto ser bastante constatar que ela engravidou no curso do contrato de trabalho. No julgamento de recurso extraordinário, de repercussão geral, além do STF, definiu que, aspas, a proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico, gravidez pré-existente. A dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação, fecho aspas. Eu transcrevo aqui uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, de fevereiro de 2019. No TST, da mesma forma, transcrevo uma decisão do ministro Maurício Godinho Delgado, também de maio de 2019, no mesmo sentido. Assim, por disciplina judiciária, diante das diretrizes que emanam dos órgãos superiores, concluo que a reclamante faz jus à indenização substitutiva do período de garantia do emprego, sendo imperioso ratificar o deferimento de salários vencidos desde a demissão até o final do período estabilitário, bem como os seus consecretários legais. A questão do adicional de periculosidade. Vou resumir aqui um pouco. Repito aqui o que o advogado disse na tribuna, que o local que armazena